Sendo a Igreja do Deus Vivo, esta é a lição número 12 da classe de adultos do dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical, é o terceiro domingo de setembro. O que é a igreja? Você faz parte da Igreja de Cristo. Introdução: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. A igreja, ela precisa ser moderna, mas não mundana. Entretanto, vemos que para se adequar ao mundo, a igreja está justamente ficando assim, completamente mundana e não moderna. E usam a desculpa de estarem moderna, mas na verdade não. A igreja não está moderna, a igreja está mundana. E a Igreja de Cristo não deve ser mundana. A Igreja de Cristo deve estar pautada pelos valores da fé cristã. Os valores bíblicos são os valores imutáveis, não tem sombras de variação. Entretanto, devido principalmente à questão da internet, as igrejas hoje fazem live, e isso é saudável, é bom, que é a questão da tecnologia, a questão da modernidade, isso é bom e é saudável. Entretanto, não pode, por conta disso, querer agradar a todo mundo e fazer um discurso politicamente correto. O politicamente correto é divinamente errado. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa sim fazer as suas lives, fazer os cultos, sem nenhum problema, sendo transmitido pela internet, em redes sociais ou em emissoras de TV, se for o caso, mas precisa de qualquer forma estar firmado na palavra, não negociar os valores da fé cristã. A Igreja de Cristo, repito, precisa ser moderna, é verdade, mas isso não quer dizer que a igreja tem que ser mundana, porque na verdade a única coisa que a igreja não pode ser é mundana. A natureza da Igreja do Deus Vivo, a casa do Deus Vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo. Ofni e Finéias parece que não aprenderam como andar na Igreja do Deus Vivo. Foram dois homens que eram da linha sacerdotal, mas profanavam o templo do Senhor. E vemos, por exemplo, o caso, perderam, levaram a arca do concerto, a arca da aliança, para a guerra e acabaram sendo mortos lá. Entretanto, antes disso, faziam coisas execráveis no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E parece que a coisa não mudou muita coisa. Parece que a igreja hoje, algumas igrejas específicas, que se dizem evangélicas, até tem nome de igreja evangélica, a Assembleia de Deus, por exemplo, entretanto, não sabem como andar na Igreja do Deus Vivo. E como é que andam? Andam em pecado dentro da igreja, vivendo uma vida de adultério, de roubos, até mesmo em questões mais específicas, até mesmo com tráfico de drogas, pessoas do ministério, por exemplo, que pertencem ao ministério, mas que são envolvidos com tráfico de drogas, que são envolvidos com toda sorte de coisas ruins, de pecados vil. Entretanto, são pastores, são líderes, e isso não deve ser assim. Nós devemos saber como andar na Igreja do Deus Vivo. Como é a Igreja do Deus Vivo, nós devemos andar com retidão e santidade, e não andarmos de qualquer maneira. A Igreja do Deus Vivo, na verdade, na bem da verdade, nós não devemos andar de qualquer maneira em lugar nenhum, mas principalmente na igreja. Se nem na igreja a pessoa tem temor a Deus, imagina lá no mundo, indo nas sociedades, nos trabalhos, nas faculdades. Se nem na igreja tem temor, nem na igreja sabe andar na igreja com santidade, com temor, com reverência, imagina lá no mundo. A coluna e firmeza da verdade. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. O Evangelho, que é as boas novas, é o principal papel da igreja. É o que? Propagar este Evangelho. Nós devemos propagar o Evangelho. Como é que eu faço? Qual é a maneira mais eficaz de eu propagar o Evangelho? Testemunhando. A minha vida deve ser um testemunho vivo. E, claro, levando a salvação às pessoas, levando a mensagem do Senhor, a mensagem da cruz, com suas doutrinas
imutáveis. É importante que nós venhamos, quando nós formos sair para evangelizar, deixar claro a mensagem do Senhor, deixar claro a mensagem de Cristo, a mensagem até mesmo do sofrimento que Jesus passou, que nós também padeceremos, como diz João 16,33. Mas nós devemos continuar firme no propósito. Olha, se você vier para o Senhor, aceitar a Cristo como Salvador, você não vai ter aquele carro do ano que você sonha não, hein? Você vai padecer. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas saem para evangelizar e prometem uma vida de mudança, uma vida de luxo, uma vida próspera e entre tantas outras coisas. Jesus, quando morreu na cruz, ele não prometeu riqueza a ninguém. O que veio a nós é o evangelho da salvação. Riqueza nós conseguimos com dinheiro, né? Ou com trabalho, né? Com o trabalho vem o dinheiro, vem a riqueza. Então nós devemos continuar com os valores imutáveis da palavra, os valores imutáveis do evangelho. Nós não devemos mudar o nosso discurso para agradar um ou agradar o outro. O evangelho de Cristo, ele continua sendo o mesmo que era nos tempos que Jesus falava e até hoje ele continua sendo o mesmo evangelho. O mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Lá em Colossenses, vamos ler essa passagem. Colossenses, para nós termos um direcionamento. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Eu vou aqui me ater na questão da piedade. O cristão, ele precisa ter, uma das bases do cristianismo é a piedade. Ter piedade do próximo, ter compaixão do próximo. Lembra da parábola do samaritano? O que ele fez? Ele fez uma boa ação. O que ele fez? Ele agiu de íntima compaixão para com aquele que estava lá caído, né? É isso que nós devemos fazer, ter piedade do próximo, independente de quem seja. Quem é o nosso próximo? Aquele que estiver mais próximo de nós. E a piedade, ela vai trazer justamente essa ideia, né, de caridade, de amor, de compaixão, né? É um mistério da piedade. Por quê? Porque quando o cristão verdadeiramente ele vive uma vida de piedade para com a sociedade, para com todos, o Evangelho de Cristo ele é pregado desta forma, porque as pessoas percebem que realmente nós somos do Senhor e que nós vivemos o Evangelho de piedade, assim como Jesus tinha piedade pelo próximo, agia de íntima compaixão, nós devemos fazer o mesmo. Sinopse: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. A palavra do Senhor, ela nos lava de tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Jesus certa vez disse: vós estáis limpos pela palavra. A palavra do Senhor, que muitas vezes está um pouco desaparecida da Igreja de Cristo, porque muitas pessoas hoje, líderes, de modo geral, querem agradar um e agradar o outro e com base nisso acabam deixando a palavra do Senhor de lado. Entretanto, a igreja ela precisa ser pautada pela palavra. Então, quando o pastor, o líder, ou seja, quem for que estiver na direção, prega somente a palavra, as pessoas acontece o que é uma santificação e uma pureza. As pessoas são purificadas através da palavra, porque eles começam a compreender a questão da palavra, aquela questão da palavra como sendo uma tipo de água, né, lavagem da água, né, a água da palavra nos dá a ideia que quando nós estamos com aquele perfume vencido, por exemplo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar um banho. A ideia da palavra é parecida. Nós devemos tomar um banho da palavra, né? Quando lá no Rio Purificador de Ezequiel 47,
O homem ele foi entrando no rio, ou seja, ele foi sendo lavado pelas águas, né? As águas que nós podemos também dizer que é as águas do Espírito ou a própria água da palavra. Então, nós devemos ter a palavra do Senhor como a nossa água, a água da nossa alma, que vai nos lavar, que vai nos purificar. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 7, nos diz algo muito interessante a respeito da igreja. Vós sois perfeita, não há nenhum defeito em ti. Você é bonita, é linda, é perfeita. É isso que é a igreja do Deus vivo. Ela é uma igreja sem mancha, é uma igreja perfeita. E existem apenas dois tipos de igreja. Existe a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? É aquela igreja que eu e você vemos. Quando você chega na sua igreja, por exemplo, você está vendo a igreja visível, os irmãos, as irmãs, os jovens. Esta é a igreja visível, as pessoas que juntas formam a igreja. E o que é a igreja invisível? É a igreja que só Deus vê. É um povo que é tirado dentro de um povo, ou seja, a igreja invisível é aquela igreja que está salva na pessoa de Cristo. E essa igreja somente o Senhor vê, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos determinar com precisão que uma pessoa está salva ou não. Nós temos até uma base pela palavra, o que é isso, o que é aquilo, que alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas no perfeito julgamento nós não conseguimos. Por quê? Porque santo é o Senhor, e a igreja é santa porque santa é o Senhor. Então, quando o Senhor vê a igreja, Ele sabe exatamente quem está salvo e quem não está. Nós não conseguimos. Então, só existem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. Aqueles que se dizem que é a igreja, mas na verdade não são, e a igreja que o Senhor verdadeiramente vê como pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro. Igreja essa, como diz lá em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7, ela é perfeita. Sinopse: a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. As armas da igreja do Deus vivo: o zelo pela verdade. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. A verdade bíblica ela é absoluta. Não há como negociar. É inegociável esse negócio. E nós devemos ter o quê? Zelo pela verdade, zelo pela palavra. Nós devemos viver uma vida de santificação zelando pela palavra. Não é o que a mídia fala, não é o que às vezes até mesmo o pastor fala, vale o que a Bíblia diz. Nós devemos ser pautados pela palavra do Senhor. Nós não podemos sermos levados por ventos de doutrina, de qualquer pessoa que chega porque fala bonito, fala eloquente, e nós vamos beber dessa água. Não, de maneira nenhuma. A água que nós bebemos e que nós tomamos o nosso banho, né, da alma, é a palavra do Senhor, é a palavra da verdade. E nós devemos cumprir a palavra de uma forma direta e restrita em todos os âmbitos. É claro que é um desafio bem grande, né? Que para nós é algo bem difícil, mas foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos a sua palavra, né? Por quê? Porque a palavra é a principal arma da igreja. Até Jesus venceu o adversário pela palavra. Jesus poderia ter feito, em Mateus capítulo 4, que eu digo, né, na tentação de Jesus, Jesus poderia ter pedido aos anjos, ou o próprio Cristo, como tem todo o poder, repreendeu o adversário, mas não. Ele usou a palavra. Para quê? Para nos mostrar o quão poderosa é a palavra. E infelizmente, nos dias atuais, vemos a Igreja de Cristo, ou se é que diz que é a Igreja de Cristo, abandonando as Sagradas Escrituras. Nós devemos estar cada dia mais, e agora muito mais nesses tempos trabalhosos, devemos, claro, nos apegar firmemente
a palavra da verdade e não duvidar da palavra do Senhor. Saber que realmente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. O líder, presbítero, dirigente, o pastor, até líder de departamento, ele precisa ser uma pessoa instruída na palavra, para instruir os seus liderados, as ovelhas do Senhor. E aqui algumas questões bastante interessantes. Primeiro, o líder precisa estar apto para ensinar. A única forma para o líder estar apto para ensinar é aprendendo. Ele precisa aprender, ele precisa estudar. Ele precisa cursar um curso de um seminário, uma teologia, uma escola bíblica dominical, os cultos de doutrina. Ele precisa ser uma pessoa que esteja sempre nos cultos, nas realizações das atividades de ensino, para justamente ele compreender as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada ela tem muitas figuras de linguagem, dependendo do tempo, dependendo do livro, qual a intenção do autor. Então, aquela pessoa que está na liderança, ele precisa compreender essas questões bíblicas. Para quê? Para defender aquilo que é correto, aquela verdade absoluta da palavra, e assim refutar as heresias que são ensinadas, inclusive na internet, nas televisões, nos rádios, de modo geral, principalmente hoje na internet. A internet é a principal aqui, para que as pessoas, né, as pessoas de Cristo, as pessoas que compõem a Igreja do Senhor, não sejam enganadas por falsos mestres, por conta dessas heresias. A heresia, de uma forma geral, ela é aquilo que agrada a pessoa que ouve, né, a pessoa que cometeu um pecado. A heresia ela serve justamente para isso, é para passar pano nessa questão do pecado, né? Mas a pessoa que está apta para ensinar, ela vai combater as heresias única e exclusivamente com a palavra da verdade. Sinopse: zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Então a igreja precisa cada dia mais ter zelo pela palavra e ensinar a palavra com zelo. Conclusão: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Ou seja, não pode ter um novo significado da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não pode, por exemplo, servir para prosperidade, por exemplo, para ter dinheiro, por exemplo, nada disso. Ou um outro tipo de privilégio, ou outra coisa, nada disso. Jesus morreu na cruz para que nós venhamos ter salvação. Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa promessa que Jesus morreu na cruz é de vida eterna e não de vida tranquila. Muito pelo contrário, mais uma vez, João 16,33 nos menciona Jesus falando que no mundo tereis aflições. Então, nós devemos combater essas heresias, refutar todo tipo de heresia, de ensinos de falsos profetas. Nós devemos combater com a palavra. Mas para nós combatermos com a palavra, nós precisamos exatamente fazer o quê? Exatamente isso. Continuar estudando a palavra, vivenciar a palavra. Não basta somente estudar a palavra. Nós devemos também aplicar a palavra. O que nós fazemos com a palavra? Nós lemos, entendemos, depois explicamos e aplicamos. Lemos, entendemos, aplicamos e também explicamos. A igreja precisa ter pessoas aptas para o ensino da palavra, mas para ensinar a palavra precisa ler a palavra, entender a palavra, explicar a palavra e também aplicar a palavra no dia a dia. Revisando o conteúdo, número 1, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Número 2, a verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Número 3, a santificação é um ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Número 4, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Número 5, os dois servos e servo vigilante. Que nós venhamos a cada dia mais estar firmes na palavra do Senhor, sabendo que
como nós, sendo a igreja do Deus vivo, nós devemos estar firmados na sua palavra, na palavra da verdade, na palavra do Deus vivo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!